Você vê o desespero que os caras têm de encontrar formas de vida, até vida inteligente em outros planetas. Por que é? Eles não param de procurar isso. Nunca encontraram nada, absolutamente nada. Mas eles precisam disso. Mas tem, até escrevi um artigo sobre isso, dizendo, bom, que Copérnico tirou a Terra do centro, né? Daí veio Darwin, rebaixou o homem sendo descendente do macaco, e veio Freud, reduziu nossa consciência a um epifenômeno do inconsciente. Tudo isso aí é figura de linguagem, pô, né? Claro que nenhuma dessas teorias pode ter esses efeitos. Quer dizer, até parece que Darwin fez isso para rebaixar o ser humano. Se a teoria de Darwin está certa, o homem está no topo da evolução e não embaixo. Então ele não rebaixou em nada. Né? E se a consciência surge de dentro do inconsciente, ela surge e o supera e transcende. Então essas teorias não têm nada de rebaixar o ser humano. Né? Quer dizer, é o distinto autor que inventa essas coisas, esse que está querendo rebaixar, usando Copérnico, Freud e Darwin, né? E também Marx fez o homem, o joguete das forças econômicas. Marx jamais fez isso, pô. Olha, essas discussões de ideias, com base em teoria científica, para cada descoberta científica que os caras fazem, eles inventam 1 milhão de idiotices filosóficas. É sempre assim. Tiram conclusões filosóficas inteiramente absurdas. Por quê? Eles não dominam a técnica filosófica. Pode ter até cultura filosófica, mas a técnica filosófica, aquela que eu descrevi no livro Filosofia Sem Verso, eles não dominam. Porque a técnica filosófica começa com o quê? Começa com a anamnese. E eles não são capazes de fazer a anamnese. Todos eles estão desempenhando um papel social. São papéis sociais falantes, não são pessoas de verdade. Então, não são vozes humanas. Então, pronto, acabou. Toda a filosofia que é feita a partir daí é a filosofia de papelão ou de isopor. Isso quer dizer o seguinte, a filosofia vale o quanto ela custou, em termos de esforço interior, não somente de esforço intelectual, mas de esforço cognitivo integral. Você vê, mas tem filósofos no século XX que eu digo, esses caras nunca tiveram a menor consciência do que eles faziam. Né? Estão completamente perdidos no espaço. É paralaxe cognitiva para tudo quanto é lado. Não estou falando de hipocrisia, que são mentirosos, que são imorais, eu estou falando só que eles estão no mundo da lua. Um sujeito, por exemplo, para fazer com Bertrand Russell, reduzir a filosofia à análise da linguagem, o que você está dizendo é impossível. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer análise da linguagem só. Para você analisar a linguagem, você vai ter que analisar muita coisa, que não é linguagem. Então, reduzir a filosofia à análise da linguagem é a mesma coisa que você querer reduzir a pintura a um desenho sem superfície. Entendeu? Você vai pintar no ar. O número de filósofos que têm propostas filosóficas irrealizáveis, o próprio Descartes, a filosofia de Descartes é irrealizável, não dá para fazer o que ele está dizendo que faz. Então ele diz que vai fazer uma coisa, faz outra completamente diferente e dá o nome da primeira. Muito bem. Quer dizer, você querer fundamentar todo o universo das ciências na consciência que o eu tem de si mesmo, isto é impossível. Não dá para você pular da consciência que o eu tem de si mesmo para a consciência que ele tem de qualquer outra coisa que não seja ele próprio. Ele não pode, sei lá, ele não pode ter consciência de uma banana a partir dele mesmo. Como você deduzir uma banana a partir do eu? Não dá para fazer. Então, o que Descartes faz? Ele apela para Deus. E Deus conecta o interior, o eu dele com o mundo. Mas isso não é uma teoria científica. Isso é uma apelação. Né? Porque Deus não tinha entrado nisso. Se ele tivesse deduzido desde o começo, Deus não, ele está falando do eu, de repente ele puxa o Deus do nada, né? E Deus ajuda ele a colar uma coisa na outra. Você está brincando? Mas é gozado que pessoas têm... Os filósofos, vamos dizer, para o cidadão comum, viram deuses intocáveis, né? Feitos sobretudo pela mídia. Agora, a mídia é feita por filósofos? Não, é feita por jornalistas que não entendem nada de filosofia. Esses consagram, então, os grandes filósofos, que eles entendem como grandes filósofos, e a partir daí esses viram deuses. Heidegger, Bertrand Russell. Alguém aqui? Eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui conhece suficientemente
Papa Bento XVI para saber se ele teria posição. Não, algo ele tem, não, esse era um gigante intelectualmente. Ele percebeu muita coisa, mas para você ser papa não basta você ser um gigante intelectual. Você tem que ser um herói no santo. Né? E se dispor a morrer. E ele provavelmente pulou fora para não morrer. Você vê, o Dante colocou no inferno um papa que não quis enfrentar a situação. Né? Eu não sou Dante e não vou colocar o Bento XVI no inferno, porque eu não coloco ninguém no inferno. Por mim, se puder, tiro alguns. Mas se o Dante fez isso, tinha razões para fazer, né? E, sem dúvida, os papas serão julgados de maneira mais severa do que nós. Agora, a partir do século XIX, veja, o século XIX também consagrou a infalibilidade papal. Foi o século XIX que fez isso. E, a partir daí, os católicos todos viraram puxa-sacos. Ninguém mais tem coragem de criticar um papa. Né? Porque, é claro, a infalibilidade é só em matéria de moral e doutrina. Muito bem, mas onde termina o limite da moral e da doutrina? Né? Como ninguém sabe, então é o seguinte, então o Papa a gente não fala nada, fica tudo quietinho. Pronto, virou um bando de puxa-saco. Desarmou. Antigamente, quando teve Papa que foi destronado a tapa, meu Deus do céu. Né? Antigamente, no tempo que a igreja era igreja. Agora não, o Papa faz coisas horríveis na sua frente, você não, da santidade. Diante dessa, vamos dizer, dessa retirada da Igreja Católica do campo, deixa então o campo livre inteiramente para a modernidade, para a ciência moderna, etc. Bom, então surgem as tentativas, os sucedâneos, substitutivos inferiores, que são, primeiro, o ocultismo do século XIX, né, que vem o espiritismo, Madame Blavatsky, discos voadores, etc, etc. Depois vem o René Guénon, com a escola tradicionalista, e agora tem o eurasianismo, sempre oferecendo, olha, vocês perderam o sentido da vida, nós vamos devolver. Desde Moscou, aqui a KGB fez um novo para você. E tem gente boa caindo nisso. Eu estou morrendo de medo de que o Steve Bannon e aquela menina Lauren, como é? Aquela amiga do Stefan Molyneux, faz programa junto com ele, Lauren não sei do que, caiu nisso porque ela entrevistou o Dugin, e o Bannon está falando aí de Dugin, de eurasianismo. Eles não têm cabeça para se defender contra essa coisa, mesmo porque, sem a formação católica, você não pega essas coisas. Desde o ponto de vista protestante, essas coisas são inapreensíveis. Por quê? Para o protestante, as aparições de Fátima nem existem, não pesa para ele. E as aparições de Fátima são, vamos dizer, a pedra de toque, são o critério para você desarticular tudo isso aí. Quando a Nossa Senhora fala de erros da Rússia, esses erros vêm desde Madame Blavatsky até o Dugin. Não é assim o comunismo que os caras falam. Não, o comunismo é um pedaço, é um capítulo da história. Começou antes do comunismo e está continuando depois do comunismo. Sim, começou com o cisma do Oriente, claro. Quer dizer, a igreja russa é uma igreja estatal. Quem manda na igreja russa? A KGB. Pronto, acabou. É Igreja-Obras, é Cristo-Obras. Então, essa igreja é um instrumento maravilhoso para o russo enganar o mundo. Claro, se existe espiritualidade verdadeira de Deus, existe santos, tem tudo isso, mas no total, no impacto total, é isso aí. Não, e você tem uma estrutura socioacadêmica, profissional, toda montada. Claro, toda montada. Quem é o chefe da Igreja Ortodoxa Russa? Quem sabe? É o Vladimir Putin. Quem é? O Vladimir Putin. A igreja pertence ao Estado e, portanto, o chefe do Estado é o chefe da igreja, como na Inglaterra. Quem é o chefe da igreja inglesa? A rainha. Só que a rainha é uma pessoa discreta, não quer reformar o mundo e não dá palpite em nada. Então, já o marido dela tem umas ideias meio globalistas. Mas, graças a Deus, ele não manda nada. Né? O filho dele é perigoso. Eu espero que não seja ele. Pois é. Como ler São Tomás de Aquino, como ele pode ajudar, né, a compreensão do problema cultural e
súmula. Olha, como ler Santo Tomás de Aquino? A coisa mais fácil, você começa pela Summa contra os Gentios, que foi escrita para todo mundo, ao passo que a Summa Teológica foi escrita para estudantes de teologia, por exemplo, já é um negócio mais especializado. E depois, se você tem outros tratados de Santo Tomás de Aquino, que também tem um alcance mais geral, as próprias questões quadrilibetais, questões disputadas, comentários de Aristóteles, sem dúvida, comentários de Aristóteles. Agora, Santo Tomás de Aquino é o seguinte, ele é uma espécie de modelo de normalidade, entendeu? Ele enxerga a coisa como um ser humano tem que enxergar, né? Mesmo onde ele era, não é que ele era, que foi o campo onde ele não entrou. Ele não é Deus, ele não pode falar sobre tudo, não pode resolver todos os problemas, mas onde ele mexeu direito, pô. O que não quer dizer que ele esteja certo em tudo. Né? Por exemplo, a questão da analogia do ser, o Louis Lavelle demonstrou que nem sempre é assim. Você pode falar de uma univocidade do ser num sentido e de uma analogia em outro sentido. Né? Mas o que isso impugna a filosofia de Santo Tomás? Nada. Agora, o livro do Chesterton sobre Santo Tomás continua sendo o primeiro que todo mundo deve ler a respeito. É o livro com Etienne de Luçon, que é o maior erudito tomista do século, disse: eu daria um braço para ter escrito esse livro. Quer dizer, o Chesterton não era um filósofo no sentido técnico do termo, mas ele mostrou que ele era um filósofo no sentido essencial da coisa.